Joaquim Tavares dos Santos, nasci em 29/7/44, tenho 78 anos, nasci no Vinhedo, aqui mesmo. Comecei a trabalhar desde pequeno, os meus pais tinham lavoura, mas o meu pai também era artesão, também era um homem com uma arte de trabalhar, fazia carros, fazíamos as cangas, fazíamos bombas, fazíamos arados, as grades, todas as alfaias que eram precisas para a agricultura. Nunca nos faltava trabalho. Tínhamos um bocadinho de lavoura só para cultivar os nossos terrenos, que eram nossos. E cultivávamos milho, batata, feijão, etc., o que era preciso para casa. Fazia-se um melancial, para comer um melãozinho, e uma melancia, quer dizer, era a cultura que a gente usava na terra, nessa altura. E eu comecei-me a dedicar muito com o meu pai, dediquei-me ao trabalho das cangas. E tínhamos vacas na mesma, e eu lá quando chegava da escola, ia cortar o pasto à foicinha, fazer os molhos do pasto, trazê-lo à cabeça para casa, para dar às vacas, e no outro dia eu chegava da escola e tinha de ir para o maninho ao pasto, e resultado, e depois comecei a fazer o trabalhinho nas cangas, a aprender, como o pai. Eu agarrei muito gosto naquilo, e resultado, e foi indo, até que depois, mais tarde, quando com 16, 17, 18 anos, já estava reintegrado no trabalho, eu já não precisava de ordens do meu pai para nada, já estava tão profissional como o próprio meu pai. Acontece que aos 23 anos, mais qualquer coisa, casei, montei a oficina na casa, para a casa onde fui viver para a casa da minha mulher, aqui no Vinhedo. Mas os primeiros 2 anos depois de casado, o meu pai deu-me madeira para eu poder trabalhar, porque eu casei, mas não tinha estoque de madeira. E o meu pai tinha um estoque muito grande de madeira, dispensou-me madeira, e eu comprei automaticamente madeira de caminho e serrei para depois poder trabalhar com madeira minha. Mas os primeiros 2 anos, como não tinha madeira seca, serrada, ele deu-me madeira para eu trabalhar. Ele estava na casa dele, eu estava na minha. Para aí 1 quilómetro de diferença. Ele vivia aqui em São Simão, em Remariz, eu vivia no Água. Portanto, era um bocadinho distante. Ele tinha os clientes dele, a freguesia dele, e eu tinha a minha. Depois eu fui para o Bacalhau, embarquei para o mar, no Bacalhau, nos navios de velas à linha, e fui para lá por causa de me livrar à tropa, para não ir à tropa, porque era no tempo da guerra em Angola, em Moçambique, no ultramar, e eu, para não ir para a guerra, resolvi ir para o mar. Fazia 6 meses no mar e 6 meses cá. 6 meses lá, 6 meses cá. Quer dizer, na época dos 6 meses de inverno, eu estava cá. Mas eu estava cá, mas eu já estava com uma lista na oficina de trabalho de cangas, o pessoal à espera, eu ainda estava longe, ele já estava à espera que eu chegasse. E eu lá ia trabalhando nesse trabalho, e até tornar para o mar. E depois andei até aos 27 anos, aos 27 anos acabou o problema da tropa, fiquei livre, passei à reserva da Marinha, cada gente no mar, quando passava à reserva da Marinha. Passei à reserva da Marinha, fiquei livre do lado do Bacalhau, fiquei com a tropa arrumada, e depois fui a Luxemburgo. Foi passar uns anitos em Luxemburgo. Não foram muitos, mas
Não foram muitos porque eu tinha cá a minha mulher e já tinha 3 filhos, que é os que tenho. O que é que fazia no Luxemburgo? Trabalhava numa carpintaria também. Também foi para o mesmo, não foi para o mesmo ramo, mas foi para trabalhar sempre de carpinteiro, sempre numa carpintaria, trabalhei lá uns anos. Podia continuar. Os meus patrões morriam por mim, porque quer dizer, viram que realmente eu não fui um carpinteiro para lá com os olhos fechados, porque tinha-me nascido as mãos a trabalhar na madeira. E eles gostavam muito de mim, mas é que eu, ultimamente, quer dizer, comecei-me a lembrar assim, tinha um bocadito de dinheiro, não estava rico, mas já tinha um bocadito de dinheiro. Estava casado há 7 anos, já tinha os 3 filhos. E o que é que eu penso? Vir e fazer uma casa. Gastar o dinheiro, antes que os comunistas me levassem, gastar o dinheiro. E até que fez a casa, mobilei a casa, acabei a casa de vez e digo assim, bom, agora o que é que vou eu fazer para lá? O patrão estava à minha espera. E eu que vou fazer para lá? Vou atrás do dinheiro, porque não tinha comunidade nenhuma. Tinha uma casa para cozinhar, comer e dormir, e a minha vida eu tinha de fazer as compras, tinha de cozinhar para comer, tinha de lavar a roupa para não pagar a lavadeira, e o resultado era assim uma vida um bocadinho de escrava. E depois, para levar a minha mulher com 3 filhos para lá, ela tinha de tomar conta dos filhos e tinha de ir trabalhar. Não podia, tinha de tomar conta deles. Estava eu a trabalhar, estávamos todos a viver, a mulher e os filhos, a viver do meu ordenado. E eu digo assim, vi que não me valia a pena. E então peguei no emigrei mais. Fiquei cá definitivamente. Fui para o Luxemburgo porque ganhava-se lá bom dinheiro, à beira daqui. Porque nessa altura, quando eu fui para o Luxemburgo, eu trabalhava aqui 12, 13, 14 horas por dia e 15 e ganhava 2 contos por mês. Já o que é 2 contos por mês? São 10 euros, não é? É, 2 contos por mês. E eu fui para lá porque eu lá já ganhava 7 e 8. E eu fui para lá legal. Eu fui ao consulado luxemburguês a Lisboa, fui a uma inspeção rigorosa mesmo, e foi com o meu passaporte de imigrante, com passagens pagas, e casa, e dormir, com habitação e tudo, por conta da empresa, dos patrões. E portanto eu fui daqui seguro, no ano 70, talvez para ir no ano 70. Tratei dos papéis cá, porque eles mandaram uma empresa, mandou-me, os meus patrões mandaram-me com uma contrata. E eu com a contrata de trabalho fui à Junta de Imigração a Lisboa, ao Consulado Luxemburguês, e é que eles me deram o passaporte, fez a inspeção, deram o passaporte e plantaram a moda, eu poder ir para lá. Quando não tinha tido turista. E eu fui ter de me legalizar lá, pois. Depois, quando voltou, o que é que fez cá? Continuou no ofício? Continuou um bocadinho de lavoura, porque já a minha mulher tinha vacas e trabalhava na lavoura, e foi a lavoura, e foi o meu trabalho das cangas, dos carros, das bombas, de tudo. Todo o trabalho, sempre, sempre. E ainda agora aparece de hora em quando. Eu agora já não faço nada. Nada, como é quem diz. Depois que a perna se foi embora, que eu fiquei sem esta perna, nunca mais. Pintar, tenho pintado. Cangas tenho pintado. O que matou este trabalho foi os tratores. Porque antigamente, nesses anos 70 e tais, todos os lavradores tinham cangas e carros, porque não havia tratores para fazer trabalho nenhum. Quando vieram os tratores e começou a ver os tratores a trabalhar, acabou-se o trabalho das cangas. Acabou-se, quer dizer, pouco. E agora, alguma coisa que há,
e que sai, eu quando lá for agora, foi uma no outro dia, foi uma depois do aqui em Portugal, foi uma para a Alemanha, uma canga para a Alemanha, foi uma para a América, para os Estados Unidos da América, foi agora uma, há 15 dias, aqui para Aveiro, para uma médica, uma doutora reformada, já idosa, e o marido também, porque eu tenho feito muitos programas de televisão. Eu fui, já não sei quantas vezes, à Praça da Alegria, ao Porto, à RTP, o Canal 1, onde está a Sónia e o Jorge Gabriel e eles lá. E foi com a ordem da nossa Câmara, quer dizer, Lisboa, a TVI em Lisboa ligou-me para casa para eu ir a Lisboa fazer um filme. E eu fui e neguei-me, disse que não ia. Disse que não ia a primeira e a segunda vez, porque a TVI tinha vindo à minha casa fazer um filme, mas diversas vezes. Já quantas vezes tinha vindo à minha casa. E depois que eu lá fosse, eu disse, tão bom. Eles foram e ligaram para a Câmara da Mortosa, e para a nossa Câmara. E o Sr. Presidente Joaquim Batista fez favor de me ligar e disse, ó Joaquim, olha que tu tens de ir para Lisboa. Quem é que disse que eu tenho de ir para Lisboa? Tens de ir para Lisboa, que veio um carro aqui da Câmara e um vereador, foi o Sr. Januário. E eu não quis dizer aí ao Sr. Presidente da Câmara que não, porque a gente está sempre ligados uns com os outros e eles, quando precisam de alguma coisa de mim, não sabem o que vão fazer. E eu também, às vezes, a gente pode fazer alguma coisa meio clandestino, mas com eles fica tudo bem. Fica tudo bem. E foi esse o motivo. Pois, e assim continuei. Quando aparecem turistas, os imigrantes que vêm, porque eu faço cangas com tudo quanto é emblemas. Emblemas do Porto, emblemas do Sport, emblemas do Benfica, emblemas de ranchos folclóricos, o rancho folclórico, uma canga com o emblema, com a bandeira do rancho, quer dizer, eu consigo firmar essas coisas todas. E depois, tenho lá diversos livros que me têm mandado, de reportagens que eu tenho feito, e o que é que acontece? É que através dos livros, através dos jornais, ou através disto daquilo, o nome está muito divulgado, o nome está muito fora, toda a gente conhece o homem das cangas. E se chegar ao banheiro e disser assim, onde é que, aqui, num sítio qualquer, onde é que tem um homem que faz cangas? Não há mais nenhum, vai tudo bater à minha porta. Não há mais ninguém que faça. E depois eu comecei a fazer diversos desenhos. As cangas, o mesmo formato de canga, mas com diversos desenhos. As cangas antigamente era a Sagrada Custódia, era o nome que lhe davam, era uma Sagrada Custódia no meio, e as cangas de antigamente eram assim, todas com a Sagrada Custódia. O escudo da bandeira portuguesa, mas o escudo da bandeira portuguesa não tenho ideia de que o meu pai tivesse feito alguma. Não sei. Se fez, se não. Era aquilo. As cangas, porque as cangas eram todas para trabalharem. Eram todas para as vacas, era para os bois, era para a torreira, para a arte chábega, para os bois puxarem as redes para cima, era para o var, era para o furadouro, quer dizer, a gente fazia cangas. As cangas, tanto da mão do meu pai e eu, era o que a gente pudesse fazer. Estava sempre pessoal à espera. As cangas, como eram para trabalhar, tinham todas mais o mesmo desenho. O meu pai usava muito aquele desenho e eu também usei aquilo muitos anos. Mas depois, mais tarde, começou, quando as cangas começaram de sair para os labradores, para as vacas e para os bois, eu digo assim, eu tenho
tenho de começar a fazer outro tipo de cangas. As cangas na mesma, mas com diversas desenhos. Uma vez fui para uma excursão aí para baixo, para o sul, e disse à minha mulher, olha, para comprar uma bandeira do Benfica. E ela vai assim, para que é que tu queres a bandeira do Benfica? Quero a bandeira do Benfica. Porque eu andava com a cabeça, lá na oficina, sempre a cabeça a trabalhar. A bandeira do Benfica. Tanto não gosta de futebol, vais comprar uma bandeira do Benfica. Boa. Segue-se, eu queria a bandeira do Benfica porque eu queria desenhar uma canga e queria olhar para alguma coisa. Eu queria ter uma luz daquilo que ia fazer. Segue-se, fez uma canga com a águia do Benfica. O símbolo do Benfica, a águia do Benfica. Pois não sei quantas cangas eu fiz. Quer dizer, umas para aqui, outras para lá. Quer dizer, quantas cangas eu fiz com o Benfica. Depois fez cangas com o Sporting. Depois fez cangas para o Pinto da Costa, para o Porto, fiz três. Em três tamanhos. A graúda, uma menos e outra menos. Três. Fez para ir para os Estados Unidos da América também o Porto. Para uma senhora que eu fiz uma canga. Um casal que estava de Beiras, estava lá nos Estados Unidos. E eu fiz a canga, a senhora veio buscar a canga, pagou a canga, muito contente. E no ano seguinte a senhora veio cá da América de férias e trouxe-me uma rica lembrança da América. E veio e disse-me assim, olha, eu vou-lhe pedir uma coisa. Eu tenho um neto que é portista ferranho. E é mesmo portista. E você vai fazer uma canga com o emblema do Porto para eu levar para a América, para lhe oferecer. E eu digo assim, então eu já tinha feito três para o Porto, lá para o Pinto da Costa e para a casa do Porto ali, tinha feito o quadro do dragão, uma coisa enorme, está ali em Estarreja. E eu digo assim, até eu não queria fazer mais cangas com o emblema do Porto, porque é muito chato, é muito frau. Faz bem e a gente está ali, mas não é uma coisa fazer a carreira. Porque o dragão do Porto tem o símbolo do escudo, no meio. É complicado. As 5 quinas e as 7 chagas está tudo no símbolo. Mas depois tem o dragão em cima. Mas o Porto aborreci-me. Que é essas 3 cangas que fez para o Porto, por resto fiquei muito aborrecido para aquilo. Que eu gostei mais de fazer a Sagrada Custódia, a Sagrada Custódia, que era o antigo modelo das cangas, ainda lá tenho, e essas cangas é mais fácil, torna-se mais fácil de fazer. Mas se a gente quiser fazer uma obra, enfim, uma obra de valor, não faz a Sagrada Custódia. Porque a Sagrada Custódia em si é uma coisa que se faz uns bicos compostos e tal, e corta-se. A Sagrada Custódia pode demorar 2 horas, 2 horitas, fica feita. É mais simples. E há emblemas que a gente faz que demoram mais de 10 horas cada emblema. Depois torna-se muito, e depois torna-se muito maus se tiver de pintar, porque uma canga que a gente faz que tem muita moldura, ou a gente aperfeiçoou a fazer uma moldura miudinha, para ficar muito bonita, depois quando for para pintar, aquilo assim tudo miudinho, é uma dor de cabeça para pintar. Como é que era a casa dos seus pais? Era uma sala, 3 quartos, uma cozinha, uma sala de jantar e um quarto de banho. Éramos 5 irmãos, ainda somos 5 irmãos, ainda estão todos vivos. Eu sou o mais velho. E o outro a seguir a mim é reformado bancário. Esse é que teve a mais sorte. É mais novo do que eu, 3 anos, com 50 anos de idade, reformou. Foi 12 anos presidente desta casa, da Junta da Freguesia. E agora a presidenta é a minha sobrinha. Na sua casa tinha água canalizada quando era pequeno? Não. Não.
Como é que fazia? Era um poço e uma bomba. E uma bomba e um batedor para a minha mãe lavar a roupa. À mão. E isso era em casa de todos. Antigamente era assim. Não havia água da rede para tomar banho. Tomávamos banho no quarto de banho, com água quente nas panelas. Pois, água quente, já tomava banho com água fria. Quando tivemos luz, não tínhamos luz. A casa dos meus pais não havia luz. Porque as casas tinham sido, como era de umas tias minhas, umas irmãs da minha mãe, estavam em Lisboa e a minha mãe tinha parte nessa casa, mas havia outra irmã que tinha parte também. E havia uma outra casa separada, quer dizer, tinha a casa da minha tia Luciana de um lado, mas essa estava separada. E as outras, as duas partes. Depois o meu pai comprou. E a minha mãe, porque a gente não vivia aí, a minha mãe foi criada em casa de uma tia solteira. E o meu pai, quando casou, ela vivia com a tia e o meu pai foi para lá viver. Também tinha um bocadinho de lavoura lá, ela uma tia. Ao fim de 5 anos, como o meu pai comprou a parte da casa dessa minha tia de Lisboa, pegada à minha mãe, e depois a casa foi arranjada. Depois, e essa minha tia tinha uma casa boa de viver. Essa minha tia ficou a viver na casa dela. E a minha mãe e o meu pai viemos para a nossa casa. Eu tinha 5 anos. Foi em 1949. Em 49 a casa não tinha poço. Não havia água. Nessa casa não tínhamos água. Havia um poço e uma bomba ao lado que dava água para essa minha tia Luciana, que tinha lá a casa, dava para a nossa casa, dava para a tia Domingas Peneiras e dava para a tia Laura. Eram 4 pessoas inquilinos daquele poço. Aquele poço dava água para todos. Para tudo. Ia-se buscar ao balde, ia-se lá lavar a roupa, e aquilo era tudo no mesmo. Não era por ser à estrada, era tudo dentro do mesmo recinto. Todos juntos. Depois, meu pai fez um poço. Eu recordo-me que eu tinha 5 anos e estou lá uma bomba, as bombas a gente fazia as bombas com a nossa mão, nessa altura em madeira. Agora, ultimamente, já não era madeira, a gente fabricava bombas das outras, mas no princípio era madeira. Eu ainda lá tenho o varão e os trados de furar os pinheiros para fazer as ditas bombas. O senhor andou na escola? Andei na escola, até à quarta. Fui aprender a ler e a escrever, e a fazer contas, e uma coisa e outra. Eu, quando fui para a escola, já não ia completamente sem saber nada, porque havia uma senhora, uma mestra, mesmo pegada cá dos meus pais, chamava-la mestra, e ela ensinava a rezar, ensinava-nos a fazer contas de somar, ensinava-nos a fazer as coisinhas pequenas, todas, e andavam lá muitas crianças, os pais levavam para lá os miúdos para aprender, e eu via a mestra de casa da minha era, lá dos meus pais, eu via a mestra e via os miúdos lá, e eu ia para lá com os miúdos, e por lá aprendi alguma coisa, até aos 7 anos aí para a escola. Quando foi aos 7 anos para a escola, a vida foi de escola, as brincadeiras, era jogar à cunchara, as cápsulas da cerveja, era jogar à belindra, que era também uns pirulitos, umas garrafas de pirulito, tinha uma belindra, uma bugalha em vidro redonda, e era jogar à bilharda, e era jogar ao catamonta. O catamonta era um com a cabeça encostada para ali, os outros a montar a cavalo. E depois, o catamonta, só quando deixava de ter o outro a cavalo, era quando chegasse com as pernas ao chão. O outro estava a achar pesado, começava a abanar, o outro chegava com as pernas ao chão, pronto, já perdeu, depois as pernas ao chão. Pois às vezes, era à vez,
Era brincadeiras daquele tempo. A nossa juventude era uma vida de trabalho, sempre. Porque eu nunca tive férias. Eu até quando fui para Luxemburgo e vinha e chegava cá de férias, eu estava sempre carregado de trabalho. Quando havia festas aqui na zona eu ia. Festa aqui era o São Mateus, era o São Silvestre, era o Santo Antônio, depois era a festa dos imigrantes, a festa dos bacalhoeiros, Nossa Senhora da Boa Viagem. Essas festas a gente falava, era o fogoteiro para botar o fogo, eram os ranchos folclóricos, eram conjuntos a atuarem, fazia-se noitadas de noite com os conjuntos e com os ranchos. Eu tive o meu filho mais velho, que também andou num rancho, ele já tem 54 anos, ele chega no dia 17 cá a Portugal, de Moçambique. Ele trabalhou 22 anos numa empresa aqui, depois que saiu da tropa. E ao fim de 22 anos a empresa ficou aqui sem trabalho. A empresa ficou sem trabalho. E os engenheiros e os patrões da empresa disseram-lhe: ou perdes os direitos ou vais para Moçambique. Quer dizer, ele não trabalha, ele é um chefe gerente de equipa. Ele ganha um burro de dinheiro, ele ganha muito dinheiro. O que tem está lá. Na festa cada um comia a sua casa. Agora fazem estas esquinhas e há sempre uns petiscos. Nesse tempo na festa não havia nada. Podia haver a bandeira de moços e assar umas castanhas, agora nesse tempo, e eram os tramocitos e umas castanhas e beber um pito. Nos dias da festa havia sempre um jantarzinho melhorado. Comia-se um galo, comia-se uns regiões, matava-se o porco, ainda agora mata-se. No dia a dia o que é que comiam em casa? O que é que comíamos? Carne, peixe, quando eu havia, mas comíamos. Uma refeição sempre de peixe, mas tínhamos uma refeição que era sempre carne. Carne de porco, naquela carne branca que agora nem os cães a comem. Eu fui sempre um apaixonado por isso. Sempre um apaixonado por essa carne. Eu trabalhava muito e aquilo desgastava-se tudo. Carapaus, sardinhas, era tudo pescado aí. Aqui na aldeia era tudo agricultores. Não vi aqui na nossa aldeia quem não fosse agricultor. E as mulheres teciam tapete no tiare. E eu cheguei a fazer tiaras, mal o meu pai, para tecer. E quando eu me casei, a minha mulher também tecia. Nas horas vagas, quando podia, nas horas vagas da lavoura, de manhã podíamos ir às vacas, era preciso levar o leite ao posto, havia os postos de recolha de leite, onde se ia levar o leite, e as vacas naquela altura eram 2, 3, 4 vacas em cada agricultor. Não havia agricultor nenhum que tivesse mais de 4, 5 vacas. Os mais ricos da freguesia, as casas mais fortes, 4, 5 vacas. Para que tivesse 6, mas muito pouco. E de resto era 2, 3 vacas, 4, 2, 3, 4. Em casa da minha mulher era igual a mesma coisa. E resultado, e ela em algum pouco vago que tinha, descia no tiare. E o tiare só foi desmanchado quando eu me casei. Porque a casa do tiare, eu precisei dela para a oficina, para mim. E então não tinha outra hipótese. Tiare, desmanchou-se o tiare, e ela também já descia pouco nesse tempo, porque o tempo não chegava. Havia dezenas aqui na aldeia de pessoas, de mulheres a tecerem. E depois iam para o mercado vender a passadeira, levava o rolo da passadeira à cabeça e vender a passadeira. Assim, uns cada metro,
cada agricultor tinha de ter os seus meios, as suas charruas, as suas grades, as suas fresas, tinham de ter meios para cultivar os seus pequenos terrenos que tinham. Pequenos ou grandes, mas cada um cultivava os seus. Agora não. Agora já chegamos ao tempo do emparcelamento. Eu tenho terrenos agora, às vezes estou na cama e estou acordado e estou a fazer conta. Eu tenho terrenos aqui com 5 hectares, 50 mil metros quadrados. Uma parcela só. O que está englobado nessa parcela que eu faço, 20 e tantas propriedades. Algumas minhas, outras dadas, outras de renda, outras de... Olha, toma conta. Eu tenho lá mais de 100 animais na minha vacaria. Conseguiu fugir à tropa, mas sabe de alguém que tenha ido mesmo para a guerra colonial? Que foi à guerra para lá? Sim. O meu irmão, que foi presidente aqui da Junta há 12 anos, foi para a guerra, foi para Angola, para Novo Ongongo. Esteve lá 2 anos. Mas esse meu irmão estudou. E quando deixou de estudar, com 17 anos, empregou-se em Estarreja, oficial de diligências. E depois foi para as finanças, lá em Estarreja. Ele para já, ele casou com 19 anos. Casou antes de ir para a tropa. Quando foi para a tropa já tinha 2 filhas. 2010. E depois teve mais uma. Quando foi para a tropa, ele era funcionário do Tribunal de Estarreja das Finanças, lá, o Tribunal e as Finanças, tudo lá pegado. Ainda hoje lá está. E o que é que acontece? É que ele era aspirante. Quer dizer, os estudos dele, ele quando foi para a tropa foi como aspirante. E estava a dar, na HK3, em Espinhos, estava a dar recrutas. E morreu um alferes em combate, na guerra, em Angola. Morreu um alferes em combate e ele foi mobilizado de um dia para o outro, assim, embora para ir para Angola para substituir o alferes que tinha morrido. E ele foi para lá como alferes. E foi substituir, e foi para uma companhia substituir. E depois, ao fim do ano de lá estar, veio cá. Teve cá um mês, tornou a ir para Angola. Depois, a vida dele, ele era um funcionário, quer dizer, ele estava no quadro, como oficial, em Estarreja. Ele, quando regressou da tropa, tinha o lugar dele à espera. Estava lá o lugar. E ele foi para lá, novamente, para o tribunal, para as finanças, para lá, para a coisa. Depois concorreu e foi promovido a chefe de repartição de finanças. Ele escrevia para cá, a gente escrevia para lá, a gente tinha notícias dele e ele tinha notícias da terra daqui. Ele, quando chegou, tinha um lugar à espera e quando ele chegou aos 50 anos de idade, tinha mais de 30 anos de função pública. Lembra-se do dia de 25 de Abril? Lembro. Não estava cá em Portugal, estava em Luxemburgo. Eu não notei grande diferença. Não notou? Não. Aqui na aldeia? Não. A gente, o notar que era trabalhar e ganhar algum, e comer algum bocado de porco, e uma panela com feijões, e era a sopa de feijão com a carne de porco, era o prato diário. Agora, a vida de agora é muito diferente. É muito diferente. Eu já tenho tratores há 40 anos, o quê? Comprei o primeiro trator no ano que casei o meu filho mais velho. As brincadeiras, a gente fazia brincadeiras uns com os outros. Era o tempo, era a mocidade que corria naquele tempo. Jogamos à bilharda, e jogamos à patela, e jogamos à malha. A patela é como o jogo da malha.
E lá essas ditas crianças não, canalha, até aos 10 anos, 11, depois essa mestra dava doutrina em pequeninos e depois dava para a profissão de fé, para a comunhão solene, dava depois já para mais adultos, vinham lá a catequese, e aquilo era bem em frente à casa do meu pai, e a gente trazia aquelas rameiras, a gente chamava rameiras, aqueles arbustos dos cumbros, para cortar para o lume, e 2 em 2 anos tinham que ser aparados. E resultado, a gente jogava à bilharda, e depois lá a gente tinha lá um cepo, uma machada, e quer dizer, lá em casa do meu pai é que era o sítio de fazer o batalho e as bilhardas. O batalho era um pau assim, que a gente depois contava aos paus. E para ver quem é que atirava a bilharda para mais longe. A bilharda tinha assim deste tamanho, tinha 2 bicos, a gente dava uma pancada num bico, ela levantava e a gente, com o batalho, chamava-se o batalho, com o pau dava-lhe uma pancada e ele ia para lá. Pois era a contar, tumba, né? E depois o que é que acontece? Lá uma vizinha, tinha lá uma casa também, vizinha nossa, do outro lado da estrada, e a gente jogava lá muita bilharda, de vez em quando, vidros partidos. A mulher a gritar a cão de rei. O grupo a dar a bilharda. Mas às vezes era preciso lá botar uns vidros. Olha, foi vida. Foi tempo que passou. Andar a saltar à fogueira. A fogueira que andara pelo carnaval, fazia-se uma fogueira. E fizesse diversas fogueiras. Fazia uma fogueira e depois malta de noite, e uns a cantar, outros a dançar, outros brincadeiras, e saltar a fogueira, dar um salto, passar por riba da fogueira do lume, e o lume arder, e saltava-se à fogueira. Não andava ninguém mascarado nesse tempo. Hoje, os nossos filhos, os nossos netos, nunca passaram por nada disso. Nada.